É só isso? Vizela! 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 Então, muito boa noite a todos. Gostaria de começar esta minha breve intervenção por cumprimentar o Secretário-Geral Pedro Nuno e, na pessoa dele, cumprimentar todos aqueles que o acompanham. Desde logo a Sra. Ministra, Ana Punhosa, cara cidadã honorária do Conselho de Vizela, João Torres, que também se encontra aí presente, o Hernani Loureiro, caro amigo também, e demais pessoas que se deslocam ao nosso Conselho. Cumprimentar também a Sra. Deputada da Assembleia da República, Irene Costa, e o Sr. Presidente da mesa da nossa Conselhia, André Castro. Um cumprimento a todos os autarcas do nosso Conselho, à Sra. Vice-Presidente, à Sra. Vereadora, aos Srs. Vereadores, aos Presidentes de Junta, aos Deputados Municipais. Um cumprimento também aos ex-autarcas, que também estão aqui connosco. O primeiro Presidente da Câmara Municipal de Vizela, o primeiro Presidente da Assembleia Municipal de Vizela, respectivamente Dr. Francisco Ferreira, Dr. João Puxada, e na pessoa deles todos os ex-autarcas que se encontram aqui presentes. E por último, e não menos importante, um grande cumprimento a todos os vizelenses que estão aqui. Vizela é sim! E luta até ao fim! Vizela é sim! E luta até ao fim! Vizela é sim! E luta até ao fim! Queria começar esta intervenção por agradecer a todos aqueles que criaram condições para, na realidade, existir este jantar. A organização liderada pela Cristina Freitas e que, na sua pessoa, agradeço a todos aqueles que, efetivamente, a elas se juntaram. Sr. João Ribeiro, Sr. Francisco Teixeira, Sr. Vitor, todos aqueles que, efetivamente, criaram condições para colocar 600 pessoas dentro desta sala. E eu posso dizer que não foi fácil. Queria agradecer também ao Sr. José Hermano Branco, responsável deste espaço, e na pessoa dele agradecer a todos os privados que nos ajudaram, direta ou indiretamente, a fazer o jantar. Uma palavra também de agradecimento aos grupos que passaram aqui, aos estudantes. Já ouvi dizer que a seguir vão à casa do Sr. Primeiro-Ministro cantar os reis no próximo ano. Nós estávamos lá fora, não tivemos a possibilidade de assistir a isso, mas eu estou profundamente convicto que isso irá acontecer. Aos Alezir e ao grupo de reis Pereirinhas que também passarão por cá esta noite. E depois, por último e não menos importante, um agradecimento a todos vocês, porque na realidade era muito mais fácil numa noite como esta, estar em casa, estar com a família, uma noite fria, mas a verdade é que vieram todos e estão aqui. E isso dá-nos conforto, dá-nos força e prova que o Partido Socialista de Vizela está com força e está com o Pedro Nuno Santos, para quem eu peço desde já uma grande salva. Quero também pedir desculpa pelo facto de estarmos tão apertadinhos. Mas isto, por um lado, é negativo, estamos tão apertadinhos, por outro lado, é positivo, pelo frio e pela mobilização. Daí que é um pedido de desculpa numa lógica de sentir que isto é, na realidade, muito positivo, estar daqui de cima e ver esta mobilização. A minha primeira verdadeira palavra vai para o Pedro Nuno Santos e dizer que, na realidade, esta não é a primeira vez que está em Vizela. Já esteve em Vizela muitas vezes, esteve em Vizela como amigo, esteve em Vizela como secretário de Estado, esteve em Vizela como ministro e agora, passado alguns anos, está em Vizela como secretário-geral do Partido Socialista. Mas eu quero-vos dizer algo que eu sinto neste momento. É que estou verdadeiramente a contar e tenho uma forte convicção que isto vai acontecer, que depois do dia 10 de março, Pedro Nuno Santos vai vir novamente a Vizela. E depois do dia 10 de março, quando vier novamente a Vizela, vai vir como Primeiro-Ministro. Estou convicto que é isso que vai acontecer.
vocês me conhecem e sabem que, na realidade, não faço afirmações de ânimo leve. E nunca prometo aquilo que não consigo efetivamente fazer. E por isso queria-vos dizer algo. Faço esta afirmação como vizelense e como português. Como vizelense enquanto Presidente da Câmara, que ando na rua, estou no meio das pessoas constantemente, falo com os vizelenses e sinto algo. Sinto que o Pedro Nuno Santos vai ganhar, o Partido Socialista vai ganhar e dou apenas 3 factos para que isto aconteça em Vizela. O primeiro facto é que o povo de Vizela não é um povo ingrato. O povo de Vizela sabe reconhecer. E a verdade é que sabe tão reconhecer que há 25 anos atrás, quem deu o Conselho a Vizela foi o Partido Socialista contra a vontade do PSD. E por isso o povo de Vizela não é ingrato e reconhece isso mesmo. O povo de Vizela mostra também nas suas atitudes que já decidiu, que sabe escolher. E por isso é que temos 600 pessoas numa sexta-feira à noite dentro desta sala. E por isso é que este fim de semana faz 15 dias que esteve aqui o líder do PSD, Luís Montenegro, com 20 pessoas. Sendo que dessas 20, 10 eram de fora. 10 é que eram de Vizela. E posso dizer que ele perdeu mais tempo a falar com o Sr. Mário Zé do que aos 10 que vinham com ele. Mas por último, queria dizer algo que é muito importante. O povo de Vizela é sábio. É sábio no que pensa. É sábio no que faz. É sábio no que sente. E o que é que o povo de Vizela pensa e sente nos dias de hoje? O que é que o povo de Vizela pensa por estes 6 anos de trabalho, onde vimos o vídeo que passou aqui com 96 obras? É que na realidade este trabalho é um trabalho duradouro, é um trabalho significativo, é um trabalho expressivo. Em 6 anos, 96 obras, 21 milhões de euros de investimento. Deve-se muito ao Presidente da Câmara, deve-se ao Executivo Municipal. Mas... Mas, meus amigos, nas câmaras, como nas vossas empresas, como nas vossas famílias, sem dinheiro, sem condição económica, estas obras não eram realidade. E por isso, dos 21 milhões de euros, 14 milhões de euros vieram direta ou indiretamente por deliberação do Governo. Governo do Partido Socialista. E eu sei por isso mesmo que os vizelenses não se vão esquecer destas obras quando forem votar no próximo dia 10 de março. Mas, depois de tanta obra, permitam-me que faça aqui 2 referências. Porque nós, sem olhar para o passado, não percebemos onde estamos, nem sabemos muito mais para onde caminhamos. E a primeira referência é para a Sra. Ministra Ana Brunhosa, que na realidade também é cidadã do nosso Conselho. E se fizermos isto, e se foi aprovada por unanimidade, e se foi efetivamente, de certa forma, atribuído este mérito no 19 de março, foi porque ela nos ajudou muito. Ela converteu os nossos desejos numa realidade. E eu posso dizer 2 obras. Poderia dizer muito mais, mas digo 2 obras em que ela foi fundamental. A Praça da República, quando assumimos funções, tinha no quadro comunitário apenas 20%, e quando terminamos, tínhamos uma comparticipação de financiamento elegível na ordem de 100%. E a ponte sobre o rio. A ponte de Aliança. Que muitos não imaginavam que ela seria construída. E a Sra. Ministra, com a determinação essencial, ajudou-nos. Financiou aquela obra em overbooking e criou condições para unir cada vez mais Vizela. Mas existe outra pessoa dentro desta sala que foi uma grande mais-valia para este Executivo enquanto exerceu funções. Foi Pedro Nuno Santos. Uma das principais almofadas sociais das famílias, tendo em vista a sua reintegração social,
em particular dos mais carenciados, é a habitação. E, após ter lançado a estratégia local de habitação do Conselho de Vizela, Pedro Nuno Santos esteve sempre ao lado da Câmara. E aprovou uma estratégia local de investimento na ordem de 11 milhões de euros. Mais de 100 habitações. Logicamente que a Câmara, mais uma vez, não parou. E neste momento já gastou praticamente 5 milhões de euros. E já atribuiu mais de 50 habitações. E isto é uma alteração substancial na qualidade de vida dos vizinhos. E por isso peço uma grande salva de palmas para a Sra. Ministra Ana Brunhosa e para o Pedro Nuno Santos. Muito obrigado. Quero aqui também dizer que, na realidade, quando formos às eleições, na minha humilde opinião, temos duas opções: Partido Socialista ou Aliança Democrática. São estas as duas opções que temos neste momento sobre a mesa. Mas sobre estas duas opções é permitido dizer algo que não somos capazes de dizer sobre outros partidos. Porque a Aliança Democrática já governou. O Partido Socialista já governou. Se tanto uns como outros já governaram, cabe-nos a nós, vizelenses, cabe-nos a nós, portugueses, descobrir a diferença. Para mim, qual é a verdadeira diferença? Quando se fala em Aliança Democrática, qual é o sinónimo que me vem à cabeça? Para mim vem dificuldade. Vem-me à cabeça Aliança Democrática, austeridade. Para mim, o que é que me vem à cabeça? O fim de muitos feriados durante o ano. O que é que me vem à cabeça? Vem à cabeça o fim de subsídios, férias e Natal. O que é que me vem à cabeça quando penso em Aliança Democrática? Vem o corte dos salários, o corte nas pensões. Vem também algo que é muito importante para os funcionários públicos, que é o congelamento da progressão nas carreiras da função pública. O que é que me vem à cabeça quando penso em Aliança Democrática? Penso em agregação de freguesias, contra a vontade da população, de muitas populações, inclusive aqui no Conselho. Quando eu penso em Aliança Democrática, enquanto Presidente da Câmara, o que é que eu penso? Cortes nas transferências para as autarquias. Indiretamente. Tratar mal o Conselho de Visão. O que é que isto quer dizer? Foram cortes, cortes e mais cortes. E, no fundo, se todos os cortes que foram feitos criassem condições para o país crescer, para se pagar a dívida do país, ainda era aceitável. Mas a verdade é que nada disso aconteceu. Quando eu penso no Partido Socialista, quando eu penso no último governo do Partido Socialista, o que é que eu penso? Primeira coisa que me vem à cabeça: reposição dos direitos. Os feriados voltaram. Os subsídios voltaram. Os salários e as pensões começaram efetivamente a crescer. Quando eu penso no Partido Socialista, o que é que eu penso? Penso que o salário mínimo nacional era sensivelmente 500 euros e neste momento está-se a preparar para ser superior a 800. Quando eu penso no Partido Socialista, o que é que eu penso? Na taxa de desemprego que baixou assustadoramente. O que é que eu penso também? Penso que nunca aumentaram tanto os apoios sociais como nos últimos 8 anos. Os passos são gratuitos. As creches são gratuitas. O IMI familiar, através das câmaras municipais, por deliberação do Governo. E por último, e não menos importante, as câmaras, através do Orçamento do Estado, passam a receber mais verbas. Aumentar as competências, mas aumentar as transferências. E por isso é que há uma grande diferença entre a Aliança Democrática e o Partido Socialista. E todos nós já vivemos com o Partido Socialista e todos nós já vivemos com a Aliança Democrática. É só pensarmos e perceber a diferença. Porque, na realidade, de tanta diferença, de um lado de tantos cortes, do outro lado uma distribuição de tantos apoios, o que é que era de esperar? Que a dívida aumentava. Mas não. A dívida desceu. E, contrariamente do líder do PSD de então,
contrariamente a todas as expectativas, mesmo com todos estes apoios, mesmo com todas estas reposições, o país está melhor graças ao Partido Socialista. Graças ao Partido Socialista. Para terminar, só gostava de dizer uma coisa sobre esta minha convicção. A verdade é que, se muito já foi feito, nós sabemos todos que há muito mais para fazer. E o que foi feito deve ser um ponto de partida para mais trabalho. Deve ser um ponto de partida para mais obra do Partido Socialista. E por isso, eu fico com uma enorme satisfação. Porque, na realidade, eu acredito que temos a pessoa certa como candidato a Primeiro-Ministro e líder do nosso partido. É uma pessoa forte, é uma pessoa carismática, é uma pessoa preparada e, como já disse, com provas dadas. E por isso mesmo, queria deixar aqui um pedido, que deve ser um pedido estranho, mas é um pedido ao Pedro Nuno Santos. E o pedido é para ele não mudar. O pedido é para ele continuar a ser assim. E continuar a ser assim como foi como secretário de Estado, como foi como ministro. Porque, na verdade, muitas das vezes não nos apercebemos da realidade. E enquanto secretário de Estado foi uma peça fundamental para termos 4 anos de estabilidade no nosso país. 4 anos de estabilidade de geringonça, chamem o que quiserem chamar. Mas essa estabilidade, o facto de não haver sucessiva e reiteradamente eleições, a prejudicar as autarquias, a prejudicar as famílias, a prejudicar a estabilidade das empresas, essa estabilidade foi conseguida por Pedro Nuno Santos enquanto responsável da geringonça dentro da Assembleia da República. Também não quero que mudes enquanto ministro. E não quero que mudes enquanto ministro porque, na realidade, o trabalho fala por si. Por muito que tentem dizer o contrário, o trabalho fala por si. Eu não vou falar em tudo que poderia enumerar. Não vou falar nos caminhos de fé. Vou falar numa questão que é sensivelmente mais polémica. Mas para mim, como uma pessoa atenta e que fala com muita gente, é mais fácil de perceber. Vou falar apenas e só de um facto, que é TAP. Durante anos, investia-se dinheiro da TAP dos nossos impostos. Durante anos, a Administração Central colocava dinheiro na TAP. A reformulação que Pedro Nuno Santos fez na TAP permite fazer algo que é histórico e que nunca aconteceu, e tal como a ponte de aliança, se alguém dissesse, antes de ela estar construída, que eu ia construir, as pessoas ficavam com dúvidas. Diziam, não é possível, eu estou a mentir. Mas a verdade é que ela está lá. Eu aplico esse caso prático ao Pedro Nuno Santos na TAP. Isto é, quando Pedro Nuno Santos disse que iria reequilibrar as contas, nós olhamos para o ano passado, 2023, e é verdade que nos primeiros 9 meses do ano, a TAP deu 200 milhões de euros de lucro. Como é que isto é possível? Com determinação, com garra. E por isso é que eu quero que o nosso líder, o nosso secretário-geral, não mude. Quero também pedir uma coisa, que é sem dúvida muito importante, que é manter esta proximidade. Continuares a passar no território, passar nas autarquias, passar nos diversos conselhos, porque esta proximidade permite um primeiro-ministro, permite um governo decidir, sabendo sobre o que é que está efetivamente a decidir. E por isso, espero e tenho a certeza que vais manter o teu ímpeto reformista. Que decidas sem medo de errar. Eu erro na Câmara Municipal de Viseu. Erro mais que o anterior Presidente da Câmara. Ele não decidia. Viseu não avançava. Quem não decide, não erra. Em contrapartida, nós decidimos, poderemos errar, mas o Conselho de Viseu está a crescer. E por isso, só assim, só com decisões, só com um destino definido, só efetivamente pensando no futuro, é que conseguimos fazer progredir Portugal. E por isso mesmo,
quero aqui desejar, tal como faço muitas vezes enquanto Presidente da Câmara, os maiores sucessos para o Pedro Nuno Santos, os maiores sucessos para o Partido Socialista. E aqui dizer que pode contar com o apoio de Vizela e dos vizelenses. Porque, na realidade, procuramos o teu sucesso, procuramos o sucesso do Partido Socialista. Porque temos a firme convicção que o sucesso do Pedro Nuno Santos e o sucesso do Partido Socialista é o sucesso dos vizelenses e do nosso país. Gostaria agora de chamar ao palco o Presidente da Distrital do Partido Socialista, Presidente de Braga, Frederico Castro. Acompanhem-me num grande aplauso ao Sr. Presidente. É isso mesmo. É isso mesmo. Força. Boa noite, Vizela. Eu quero, em primeiro lugar, eu vou falar por quê. Mas quero, em primeiro lugar, agradecer muito o convite que me formularam, agradecer ao Vítor Hugo Salgado, um amigo. O Vítor Hugo Salgado é meu amigo, é meu camarada, é meu colega autarca. É tudo aquilo que de bom a política me traz e me trouxe ao longo da vida. É um bom exemplo daquilo que nós devemos ter no Partido Socialista como Presidente de Câmara, como um exemplo. Um homem, obrigado. Obrigado, então. E quero, em nome da Federação Distrital do Partido Socialista, dar as boas-vindas ao Secretário-Geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos. Não imagino quantos anos eu sonhei dar as boas-vindas ao Secretário-Geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, ao Distrito de Braga. E é muito importante estar hoje aqui em Vizela, terra de dirigentes do Partido Socialista, das mulheres socialistas, da juventude socialista, que aproveito para cumprimentar a todos e a todas. Uma terra de inspiração. Eu vinha a caminho de Vizela à procura da palavra certa. Qual é a palavra certa para caracterizar Vizela? E é mesmo a palavra inspiração. Porque o Partido Socialista ganhar em Vizela com 75% dos votos nas últimas eleições autárquicas, meu amigo, é um feito absolutamente notável. E por isso, Pedro Nuno Santos, não haverá, provavelmente, no Distrito e em todo o país, melhor tónico de começar esta caminhada no território onde o Partido Socialista ganha com 75% dos votos. E porquê que o Partido Socialista ganha em Vizela com 75% dos votos? O Vítor Hugo poupou-me essa parte da intervenção. Foi tudo explicado e muito bem, na forma como foi transmitido a todos os que estão aqui presentes, a enorme diferença entre a marca de um socialista à frente de uma Câmara Municipal ou outra solução política qualquer. Isso está demonstrado e está provado em Vizela. Mas está demonstrado e provado em Vizela e está demonstrado e provado no país também. Porque é muito importante que nós, durante este período eleitoral até dia 10 de março, recordemos a todos os portugueses a enorme diferença entre o período de progresso e o período de retrocesso a que nós, de facto, efetivamente, já assistimos nos últimos anos. E eu vou recordar isso muitas vezes durante os próximos dias, semanas e 2 meses. Recordemos-nos daquilo que era Portugal antes de 2015, entre 2011 e 2015. E eu vou resumir tudo aquilo que o Vítor Hugo Salgado disse numa citação que era então usada
pelo primeiro-ministro de Portugal, à época, Pedro Passos Coelho, que dizia que o governo português tinha gosto e tinha orgulho em ir além da Troika. Ir além da Troika. E o que é ir além da Troika? Austeridade em cima de austeridade. O que é que o Partido Socialista fez ao longo destes 8 anos? Demonstrou que era possível uma estratégia de enriquecimento do país, de desenvolvimento e de progresso, sem pôr em causa as contas públicas, e tivemos em 2023 o primeiro excedente orçamental da era democrática portuguesa, em que foi possível demonstrar de facto que o Partido Socialista conseguiu fazer Portugal progredir, aumentar as pensões, aumentar o salário mínimo de 505 euros em 2015 para 820 euros este ano e melhorar a qualidade de vida dos portugueses. Se houvesse alguma dúvida, estes indicadores são claros e são objetivos, e quem quiser votar no dia 10 de março com base em dados racionais e objetivos, aquilo que nós temos que fazer é explicar às pessoas lá fora que a enorme diferença é esta que eu acabei de explicar. A diferença entre o progresso e o retrocesso. A diferença entre o crescimento e os cortes. A diferença entre a austeridade e a progressão económica que o país viveu ao longo destes 8 anos. Mas há também, de facto, um aspecto que eu quero reforçar na mensagem do Vítor Hugo Salgado. É que eu próprio, em 2015, tinha algumas dúvidas sobre aquilo que poderia ser o sucesso daquela solução governativa. Todos tínhamos dúvidas do comportamento que poderia ter ou não o PCP, o Bloco de Esquerda. Será que são fiáveis? Será que não são? Chegámos à conclusão, ao fim de 8 anos, que o governo mais estável que tivemos nestes 8 anos, tivemos 3 governos, e o mais estável foi exatamente esse. Mas não foi esse o governo mais estável por acaso. Foi mais estável porque tivemos um primeiro-ministro que esteve à altura também, mas tivemos uma pessoa que teve um papel fundamental no sucesso da geringonça, dessa solução política, e uma pessoa que teve um papel fundamental para que nós hoje possamos olhar em frente e acreditar nas vitórias do Partido Socialista, com maioria absoluta, se for possível, mas se não for o caso, com a possibilidade de podermos negociar, conversar, dialogar à esquerda, onde definitivamente em 2015 o muro foi derrubado e onde Pedro Nuno Santos teve o mérito de manter essa estabilidade ao longo de 4 anos, e por isso ele merece muito este reconhecimento e merece que o Distrito de Braga esteja ao lado dele e ao lado da estratégia dele nos próximos anos. Mas para além disso, há uma análise que deve ser feita também. Bom, nós temos vários partidos candidatos nas eleições legislativas, mas temos, na realidade, 2 candidatos a primeiro-ministro. Temos 2 candidatos a primeiro-ministro. O candidato do Partido Socialista e o candidato da AD. O candidato do Partido Socialista, que é conhecido e reconhecido como um homem determinado. Um homem que tem vontade de fazer. Há quem diga que ele tem demasiada vontade de fazer até. Nunca temos demasiada vontade de fazer. Tem vontade de fazer. E o único problema que ele teve foi ter razão antes do tempo. Relativamente ao aeroporto, por exemplo. Teve razão antes do tempo. Esta comissão técnica veio demonstrar que a vontade do Ministro das Infraestruturas à época estava em linha com aquilo que é preconizado atualmente. Portanto, ter razão antes do tempo, é verdade, é perigoso em Portugal. E na política é muito perigoso. O que é que quer fazer o candidato do PSD? Analisar os dados da comissão técnica e criar um grupo de trabalho. Vamos criar mais um grupo de trabalho para esperar mais meio de anos e acrescentar meio de anos aos 50 anos que estamos à espera de resolver um problema que o país tem e que precisa de ser resolvido. É com esta determinação que nós resolvemos o problema das pessoas no dia-a-dia. É com esta vontade de fazer, é com esta visão, é com esta vontade de querer fazer Portugal progredir e ajudar os portugueses a ter uma vida melhor. O Pedro Nuno já demonstrou isso várias vezes e vai continuar a fazê-lo agora a partir do dia 10 de março como Primeiro-Ministro de Portugal, porque tem essa confiança do Partido Socialista, mas sobretudo porque já demonstrou muitas vezes que está cá preparado para vencer os desafios do futuro. Há uma grande expectativa em relação àquilo que o Partido Socialista pode fazer. O Pedro Nuno, hoje mesmo, ausentou-se desta sala para dialogar olhos nos olhos com os representantes das forças de segurança. Para dialogar olhos nos olhos com os 3 professoras que estavam lá fora e queriam conversar com o candidato do Partido Socialista.
e teve a sensibilidade, primeiro, de os ouvir, de os compreender, mas depois de lhes explicar qual é a estratégia e a visão que ele tem para ajudar a resolver aqueles problemas. É deste tipo de governantes que nós precisamos. Não daqueles que se escondem e não querem falar com as pessoas. São daqueles que saem de uma sala com 600 pessoas numa noite fria e que vão lá fora falar com as pessoas, dar a cara e dizer aquilo que pensam, mas sobretudo ouvir. É disso que nós precisamos. De gente com vontade de encontrar soluções para os problemas que o país ainda tem. Por isso, Pedro Nuno, para finalizar, eu espero que leves de Braga, espero que leves do Conselho de Vizela esta força, esta determinação e esta capacidade de mobilizar as pessoas, e espero eu que tenhamos em Vizela, nas próximas eleições legislativas, também 75% dos votos, e que tenhamos no país um grande resultado para o Partido Socialista, para Pedro Nuno, mas sobretudo para Portugal. Viva Vizela! Viva Braga! Viva Portugal! Ora, o nosso presidente, Vítor Hugo Salgado, vinha a pensar nas obras, até se esqueceu de cumprimentar o senhor presidente da Distrital, Frederico Castro, e, portanto, mais uma salva de palmas para ele. 96 horas é muita hora para pensar, Sr. Presidente, portanto, nós perdoamos. E agora, acompanhem-me num grande aplauso ao secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos. Boa noite, camaradas. Boa noite, Vizela. Permitam-me cumprimentar-vos a todos, caras e caros camaradas, cidadãos de Vizela. Cumprimentar-vos a todos na pessoa. Já vamos ao frente da câmara. Não se assustem. Cumprimentá-los a todos na pessoa do nosso Presidente da Federação, Frederico Castro, e da nossa Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, uma das nossas melhores ministras, tem feito muito trabalho no país, e por esse conselho em particular também. Já agora, a ministra, a quem se aplica o lema de Portugal inteiro, é mesmo a Ana Abrunhosa. É um gosto estar mais uma vez em Vizela. Mais uma vez em Vizela, terra que é presidida por um grande amigo meu. Estive com ele num dos dias mais importantes da vida dele. Até aquele dia era o dia mais importante, depois teve mais 2 dias ainda mais importantes do que esse. E foi um gosto muito grande estar ao lado dele desde esse tempo, antes desse tempo, a partir desse dia também, e acompanhar todo o seu percurso e a sua candidatura à Câmara de Vizela, mas ainda mais do que a sua candidatura à Câmara de Vizela e as suas vitórias esmagadoras, a forma como governava e como tem governado Vizela. O Vítor Hugo Salgado é um dos melhores autarcas que o país tem, é um dos melhores autarcas que o país tem. É um dos melhores políticos da minha geração. Eu espero que ele continue a ajudar Vizela, mas não por muito, porque o país precisa dele.
Hugo Salgado é o exemplo do que é um autarca do PS. O Vítor Hugo Salgado é um homem que faz, que concretiza, que não arrasta aos pés, que não fica à espera para ver, que não adia aos sonhos de Vizela, faz e faz hoje, não espera pelo amanhã. É um autarca, é um político que está ao lado do seu povo, próximo do povo, capaz de ouvir. E é porque ouve e está próximo do povo de Vizela que governa tão bem e já fez tanto por esta terra em tão pouco tempo. Os políticos medem-se pelas ideias que têm, pelos projetos que têm, mas medem-se muito mais pela capacidade de os concretizar. Ideias, programas, paleio, têm muitos. Trabalho só têm alguns e o Vítor Hugo Salgado é um desses. Eu já vim cá várias vezes, mas quero vir cá, mas há uma coisa que eu nunca fiz. E eu quero vir cá depois do dia 10 de março, com o Partido Socialista, depois de uma grande vitória do Partido Socialista. Eu quero vir cá a Vizela para pôr o dedo na vida. Caras e caros vizelenses, não posso casar cá, mas vou levar Vizela no coração para sempre comigo. Nós temos razões para ter orgulho do nosso partido. Orgulho do nosso partido no plano autárquico e orgulho do nosso partido no plano nacional. O Partido Socialista é o partido da estabilidade, é o partido da previsibilidade, é o partido da segurança. Mas é também o partido do progresso, da ambição e do futuro. Estabilidade, sim, ela é importante para nós, é importante para os socialistas. Nós levamos a sério o respeito pelo povo. Nós queremos garantir segurança aos rendimentos do povo português. Não foi isso que o povo português conheceu durante os anos da direita, em que ela já estava unida e coligada a governar. Anos duros para o povo português, anos de cortes nos salários, anos de cortes nas pensões, anos de cortes nas despesas sociais. Nós não nos vamos esquecer disso. A instabilidade provocada na vida dos portugueses durante aqueles anos jamais será esquecida. O Partido Socialista é um partido que leva a sério a estabilidade da vida dos trabalhadores portugueses, da vida dos portugueses, da vida dos homens e das mulheres portuguesas, a estabilidade dos seus rendimentos, a estabilidade dos seus salários, a estabilidade das suas pensões. E atenção, não se confunda a estabilidade com estagnação. É que ao longo dos anos em que o Partido Socialista foi governando e ao contrário dos anos em que eles governaram, os salários foram aumentando. O salário mínimo era de 505 euros em 2015. Será de 820 euros a partir deste mês, deste ano. Caras e caros camaradas, depois dos anos em que eles cortaram as pensões, em que eles congelaram as pensões, em que eles impediram as pensões subirem, durante os anos em que o Partido Socialista governou, destes últimos 8 anos, as pensões foram subindo. Foram subindo com responsabilidade, dentro da capacidade do país, mas foram subindo. A lei de atualização das pensões pôde funcionar livremente. As pensões mais baixas tiveram 6 aumentos extraordinários ao longo destes últimos 8 anos, porque o Partido Socialista respeita o povo que trabalha e o povo que trabalhou uma vida inteira. Estabilidade, previsibilidade e segurança. Os portugueses sabem como podem contar com o Partido Socialista. O Partido Socialista não faz promessas irrealistas, impossíveis de realizar, só para conseguir o voto do povo, o voto do povo português. Não. O povo português sabe que pode confiar no PS, porque o PS não falha. Ao contrário do PSD e dos seus parceiros, que ao longo dos anos falharam, enganaram, não cumpriram o que prometeram. Uma única vez. Caras e caros camaradas, nós avançamos muito. Há quem queira que nós não falemos do que fizemos nos últimos 8 anos, mas nós vamos falar, porque nós temos orgulho do trabalho que nós fizemos. Nós não escondemos que ainda há problemas. Antes, pelo contrário, os socialistas não os ignoram, os socialistas não fazem de conta que está tudo bem. Nós temos consciência que há muito por fazer em Portugal. Nós temos consciência que ainda há problemas por resolver. Nós sabemos que os salários ainda não estão no patamar que todos nós ambicionamos. Nós sabemos que o nosso Serviço Nacional de Saúde
têm problemas que têm de ser resolvidos. Nós não nos escondemos, nós enfrentamos os problemas. Caras e caros camaradas e vizelenses, há uma grande diferença entre nós e eles. Nós não escondemos os problemas, nós não os ignoramos, nós queremos resolvê-los. Mas há uma diferença muito grande na atitude. E essa grande diferença já trata-se logo de uma palavra muito simples, que é a palavra empatia. A capacidade que os socialistas têm de ouvir o outro, de sentir os seus problemas, de levar a sério os problemas dos outros, não de os ignorar, mas de ouvir, de sentir, ter empatia para com o outro. Só quem é capaz de ouvir, só quem é capaz de sentir o outro, ouvir os seus problemas, sentir os seus problemas, é que é capaz de os resolver. É isto que caracteriza um socialista, numa Câmara ou no país, esta capacidade de sentir empatia para com o outro. Mas também humildade. Humildade para reconhecer que não ficou tudo resolvido, que há problemas novos que surgiram, que há problemas cujas as respostas que nós demos não resolveram totalmente, como algumas respostas que falharam e que não resolveram. Humildade, empatia para com os problemas dos outros, humildade perante esses problemas. Só um partido assim é capaz de, em cada momento, dar-lhe resposta aos problemas. Porque nós temos esta capacidade, nós fazemos trabalho, nós respeitamos, nós avançamos e quando as coisas não estão bem, quando há problemas que ainda não foram resolvidos, nós somos os primeiros a assumi-los e a querer resolvê-los. Esta é uma grande diferença entre nós e a direita, entre nós e o PSD. Que ninguém se engane, o PSD não é solução para os problemas do país. O PSD nunca será solução. O PSD é um partido do passado, com uma coligação do passado e com soluções do passado. É um partido incapaz de decidir. É um partido do para-arranca. E nós reparemos, temos alguns bons exemplos para perceber e caracterizam bem o PSD. E o PSD e este líder atual do PSD. Nós andamos há 5 décadas para decidir a localização do aeroporto, da região de Lisboa. Há 50 anos. Já foram estudadas mais 19 localizações. Não há mais nada para estudar, caras e caros camaradas. O que há para fazer é decidir. Fez agora uma comissão técnica independente que realizou e produziu conclusões, produziu um relatório com conclusões. E aquilo que o PSD tem para dizer, depois desta comissão técnica ter produzido um relatório com conclusões, é que era preciso fazer agora, depois desta comissão técnica, um grupo de trabalho. O PSD é incapaz de decidir. O PSD é o partido que trava o avanço do país, que trava o avanço de Portugal. Mas não foi só no aeroporto. O mesmo acontece com a alta velocidade, que nós queremos que ligue Lisboa ao Porto e Porto ao Vigo, passando por Braga. A alta velocidade que está à espera também há 30 anos. E depois deste governo ter decidido, ter lançado o concurso, o que é que o PSD vem dizer? Bom, depois das eleições, caso ganhassem, nós vamos reavaliar o projeto. O PSD é mesmo o partido da indecisão, da incapacidade de decidir, é o partido para-arranca. E caras e caros camaradas, também é noutro tema que eles acham que é um incómodo para nós, que é um incómodo para mim, é também na TAP, onde se revela a incapacidade de decidir. É porque perante uma pandemia em 2020 que parou a empresa, deitou os aviões todos no chão, impedindo da empresa funcionar, uma empresa que estava falida, com capitais próprios negativos, naquele momento em que foi preciso decidir se deixávamos a empresa falir ou se nós intervencionávamos a empresa e a salvávamos, nós tomamos uma decisão, a decisão de salvar uma empresa que é crítica para o desenvolvimento português. Nós não sabemos, desde o ano 2020 até hoje, o que é que o PSD teria feito. O PSD não sabe o que teria feito, ou o PSD não tem a capacidade de assumir o que teria feito, se deixava a empresa falir ou se intervencionava a empresa. Nós não sabemos o que é que o PSD teria feito. Mas o PSD usa o tema todos os dias, sistematicamente, na campanha para nos atingir e para me atingir. Não há qualquer problema com a TAP. Caras e caros camaradas, nós temos problemas muito sérios no país. A TAP não é um problema. A TAP deixou de ser um problema. A TAP era uma empresa cronicamente deficitária, que dava prejuízo, que nas vésperas da pandemia, no melhor ano de sempre da história da TAP, em 2019, a TAP deu 100 milhões de euros de prejuízo. 100 milhões de euros de prejuízo em 2019, 100 milhões de euros de prejuízo em 2018. Esta era a empresa que nós tínhamos a voar em Portugal, uma empresa que já foi pública, passou a privada e que voltou a ser pública porque o Estado intervencionou. Ela era uma empresa que dava prejuízo. Hoje é uma empresa saudável, é uma empresa que dá lucro. E
e nós temos orgulho do trabalho que nós fizemos. Foi tudo perfeito? Não, não foi. Como diz o povo, mais vale feito que perfeito. E nós na TAP conseguimos deixar a empresa a dar lucro, saudável. Caras e caros camaradas, o sucesso de um governo, o sucesso de uma governação, vê-se nos resultados e naquilo que era essencial. Nós tivemos a capacidade para fazer o que outros durante tantos anos não tinham conseguido. Conseguir dar a volta à empresa e pô-la a dar dinheiro e pô-la a dar lucro. Ela hoje é uma empresa pública, mas é uma empresa pública lucrativa, não é uma empresa pública que dê prejuízo, é uma empresa pública que nos primeiros 9 meses do ano 2023 deu 200 milhões de euros de lucro. Não nos incomodam com o tema, antes pelo contrário, nós temos orgulho de ter salvo a empresa e de termos deixado a dar lucro. Mas o PSD é o partido do passado e é o partido para a arranca, mas é também o partido da instabilidade. E que ninguém se engane. Nós estamos numas eleições para disputarmos no dia 10 de março. Estamos em campanha para disputar estas eleições no dia 10 de março. Mas ao dia de hoje, nós já sabemos que o líder do PSD não vai governar. Atenção, não há aqui nenhuma arrogância relativamente aos resultados no dia 10 de março. Muito respeito pelo povo português e esperamos pelo dia 10 de março pelos resultados. Só que o líder do PSD já disse duas coisas que o impedem algum dia de poder governar Portugal. Ele disse ao país que não governa se ficar em segundo lugar, ele disse ao país que não governa com o Chega. Aquilo que o líder do PSD disse ao país é que não terá condições no dia 10 de março para governar Portugal. Nós sabemos ao dia de hoje que o líder do PSD que se apresenta a eleições não vai ter condições para governar no dia 10 de março. Caras e caros camaradas, a única maneira do PSD governar é o seu líder desdizer o que sempre disse durante a campanha. Nós acreditamos que vai cumprir, ou sabemos. Aquilo que nós sabemos é que a única forma de governar é desdizer aquilo que sempre disse e governar com o Chega. E caras e caros camaradas, nós tivemos ainda há pouco tempo uma bela demonstração do que é esse partido e do que seria para o país esse partido governar. Um partido que não tem pejo em enganar o povo português, em manipular a verdade, apresentando propostas que são profundamente irrealistas, que são mesmo irresponsáveis. Caras e caros camaradas, metade daquilo que o Chega apresenta não é passível de ser realizável, eles não conseguem cumprir, e a outra metade nós não podemos nunca aceitar. O Chega não tem solução para o país, o Chega tornaria o país num país ingovernável. Mas essa é a única forma do PSD governar o país. Caras e caros camaradas, o PSD tem para oferecer ao país instabilidade. Nós temos para oferecer ao país estabilidade, previsibilidade, segurança. O PS é o partido da estabilidade, é o partido da previsibilidade, é o partido da segurança. É também, como eu vos disse, o partido da ambição, o partido do progresso e o partido do futuro. É um partido que é capaz de resolver, de decidir e de avançar. Nós não queremos que Portugal continue a arrastar os pés, nós queremos que Portugal avance, nós não queremos adiar decisões, nós queremos viver bem no nosso país a partir de hoje. Este é um partido que governa, que sabe governar, que sabe decidir, que sabe fazer e que sabe resolver os problemas dos portugueses. Caras e caros camaradas, é por isso que quando nós dizemos somos um partido confiável, que tem 8 anos, onde conseguiu cumprir aquilo que se propôs a fazer no país, e é por isso que é para nós tão importante continuarmos a trajetória de recuperação e de subida de rendimentos do nosso povo. Quando nós dizemos que nós durante esta legislatura não queremos que o salário mínimo atinja os 1.000 euros, é para levar a sério. Nós queremos que o povo trabalhador viva bem, seja respeitado, se sinta valorizado, e é por isso que este esforço tem que continuar. O mesmo àqueles que trabalharam a vida inteira, aos nossos reformados e aos nossos pensionistas. Não fazemos propostas irrealistas, nem irresponsáveis, que tornariam um orçamento ingovernável e que provocariam um buraco nas contas da Segurança Social. Isso nós não fazemos. Nós levamos o sistema público de pensões a sério, nós queremos defendê-lo, nós queremos protegê-lo. Mas nós queremos continuar a fazer aquilo que nós fizemos ao longo dos últimos 8 anos,
continuar de forma responsável a aumentar as reformas de quem trabalhou uma vida inteira, porque o Partido Socialista respeita quem trabalhou uma vida inteira, respeita os pensionistas e os reformados do nosso país. Nós sabemos que temos problemas nos nossos serviços públicos e nós queremos resolvê-los. Nós queremos implementar a reforma que deu os primeiros passos este ano e que nós queremos que se consolide para nós termos um Serviço Nacional de Saúde mais bem gerido, mais bem organizado, que dê resposta ao nosso povo, às necessidades de cuidados de saúde do nosso povo. Mas nós queremos também um país, um Estado que faça as pazes com os médicos e que, obviamente, consiga com que os médicos se sintam valorizados, reconhecidos, respeitados, para que se dediquem ao Serviço Nacional de Saúde. Mas quem fala de médicos não esquece ninguém na comunidade que se dedica aos cuidados de saúde. Médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares que fazem dos nossos hospitais, dos nossos centros de saúde, o espaço onde nós fomos tratados. Estes homens e estas mulheres que decidiram dedicar a sua vida a dar cuidados de saúde ao resto do povo, nós temos respeito por eles, nós queremos paz com eles, nós queremos que eles se dediquem ao Serviço Nacional de Saúde e ao nosso povo. Nós não achamos que a solução para os problemas do Serviço Nacional de Saúde seja desistir do Serviço Nacional de Saúde. Para nós, o Serviço Nacional de Saúde deve ser preservado, deve ser defendido. Nós queremos resolver os problemas do Serviço Nacional de Saúde sem desistir do Serviço Nacional de Saúde, sem abandonar o Serviço Nacional de Saúde. Nós queremos um país onde se continue a receber homens e mulheres nos nossos hospitais sem que lhes perguntem se têm dinheiro ou capacidade financeira para pagar os seus cuidados de saúde. Caras e caros camaradas, nós queremos viver melhor em Portugal. Nós sabemos que ainda temos problemas e que a dificuldade no acesso à habitação é uma realidade. Há um trabalho que nós começamos, mas que nós queremos intensificar. O investimento que tem sido feito no país, no Parque Público de Habitação, é para intensificar, é para alargar. Esse trabalho já começou a ser feito em Vizela, mas nós temos que aumentá-lo, nós temos que aprofundá-lo, porque nós precisamos que os nossos jovens se possam emancipar das suas casas, das suas famílias e constituírem eles próprios a sua própria família, na sua casa, para construírem o seu lar. É por isso que a habitação continuará e será ainda mais uma prioridade para o Partido Socialista nos próximos anos. Caras e caros camaradas, fazer avançar Portugal, concretizar, construir, decidir, fazer, é isso que nós queremos. Nós não queremos, como eu já vos disse, adiar os sonhos. Nós queremos viver bem em Portugal e queremos viver bem em Portugal hoje, por um Portugal inteiro, um Portugal que não deixe nenhum cidadão para trás, que não se esqueça de ninguém, que ninguém é um país onde ninguém seja invisível, abandonado ou esquecido, um país que não deixa nenhuma região para trás, que não se esquece de nenhuma região, que respeita cada terra, que respeita cada distrito, que respeita cada região, que investe em cada região. Um país grande é um país que não desperdiça território, não se limita à faixa estreita do litoral entre Braga e Setúbal. Um país grande é um país que aproveita todo o seu território, como viram ali no vídeo, do litoral ao interior, do norte ao sul e às regiões autónomas. Portugal inteiro é o lema do Partido Socialista até a dia das más e depois a dia das más. Viva o PS!